Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:18. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto do ano de 2022. Vamos aos principais destaques desta edição. Jornal do Meio-Dia. Apresentação: Wesley Pereira. Mineiros realiza neste sábado seu segundo mamaço no Centro Esportivo Antônio Carlos Paniago. Hoje é o último dia dos partidos realizarem suas convenções com vistas às eleições deste ano. Governo de Goiás envia à Assembleia Legislativa projeto de lei que promove equilíbrio entre receitas e despesas. Mesmo insatisfeito, o PSD decide por permanência na base governista. Morre em São Paulo Jô Soares, artista e humorista que marcou a cultura do país aos 84 anos. Mesmo com o título da Copa América, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol mantém o 9º lugar no ranking da FIFA. A aposta do Rio Grande do Norte leva prêmio de 5,5 milhões de reais. Soja recua em Chicago nesta sexta-feira, realizando lucros após ganhos de mais de 4% na sessão anterior. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Meio-dia e 21, uma ótima tarde de sexta-feira para você. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. O humorista Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A morte de José Eugênio Soares foi confirmada pela ex-mulher do artista, Flávia Pedra Soares. A causa da morte não foi informada. Jô nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e era filho único de uma família rica que perdeu toda a sua fortuna. Estudou na Suíça e nos Estados Unidos, falava 6 línguas e abandonou o plano de ser diplomata para se dedicar à vida artística. Interpretou dezenas de personagens, criou bordões e apresentou o mais conhecido programa de entrevista da TV brasileira. Foi ator de teatro, cinema e televisão, além de dramaturgo, roteirista, diretor e escritor. O artista entrou na Globo em 1970 como protagonista do programa Faça Humor, Não Faça Guerra. Estreou seu próprio programa O Viva o Gordo em 1981. 6 anos depois saiu da Globo para apresentar o seu talk show no SBT. De volta à Globo em 2000, comandou por 16 anos o programa do Jô. Ele casou 3 vezes com atrizes Tereza Austragélio e Silvia Bandeira e com a designer gráfica Flávia Junqueira. Com Flávia, brincava que vivia uma separação que não deu certo. Os dois ficaram muito amigos. Jô teve um filho, Rafael, morto em 2014 aos 50 anos. O funeral, em local não divulgado, será apenas para familiares e amigos. E uma aposta feita em Mossoró, no Rio Grande do Norte, acertou as 6 dezenas do concurso 2507 da Mega, acontecido nesta quinta-feira, e vai receber 5,5 milhões de reais. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 4, 6, 12, 34, 35 e 53. A quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma levou para casa R$38.165,32. Já a quadra teve 3.385 apostas ganhadoras, com prêmios de R$757,02. No próximo concurso com sorteio neste sábado, o prêmio estimado é de 3 milhões de reais. E após uma semana intensa de negociações para decidir qual rumo tomar nessas eleições, o PSD goiano resolveu ficar ao lado do governador Ronaldo Caiado para estancar os danos que o partido sofreu com as desistências de pré-candidatos ao Senado e evitar a desidratação da chapa de deputados federais.
Apurou-se que, mesmo com o martelo batido, o PSD está insatisfeito com as negociações feitas para permanecer na base governista. Para amenizar a insatisfação, o presidente do MDB e pré-candidato a vice de Caiado, Daniel Vilela, está conversando com Vilmar Rocha desde o anúncio da desistência do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, de disputar a vaga ao Senado. E para não morrer na praia, o PSD chegou ao consenso de que vai seguir concorrendo ao Senado, no caso de Vilmar Rocha, que vai sair como candidato isolado dentro da coligação de partidos que ficarão ao lado de Ronaldo Caiado. E um aluno é suspeito de causar um incêndio em uma sala de aula num colégio estadual Costa e Silva, que fica no setor central em São Luís dos Montes Belos. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira. O estudante, que já é adulto, teria ateado fogo em uma das carteiras da sala e fugido na sequência. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação de Goiás, o rapaz iniciou fogo na carteira e as chamas atingiram um aparelho de ar-condicionado. A fumaça se espalhou e deixou o teto todo escuro. O ar-condicionado ficou danificado. De acordo com os gestores da escola, a parte frontal do equipamento derreteu. O fogo, porém, não atingiu outras carteiras. Ainda segundo a SEDUC, as chamas ficaram restritas à sala de aula em questão e ninguém ficou ferido. Vamos ao esporte. Apesar da conquista do título da Copa América no fim de julho, a seleção brasileira feminina de futebol não conseguiu avançar no ranking da FIFA, atualizado nesta sexta-feira. A equipe comandada por Pia Sundhage manteve o 9º lugar, colada na Espanha, mas ainda distante das primeiras colocadas. A seleção brasileira soma 1.975,8 pontos contra 1.983,1 da Espanha. Os Estados Unidos seguem com folga na ponta com 2.111,4 pontos, no embalo do título do campeonato feminino da CONCACAF, conquistado recentemente. E em busca de avançar à semifinal da Libertadores pela primeira vez desde 2005, quando foi vice-campeão, o Atlético Paranaense empatou sem gols com o Estudiantes durante a noite desta quinta-feira na Arena da Baixada, pela rodada de ida das quartas de final do torneio continental. O time comandado por Luiz Felipe Scolari chegou a ter um pênalti marcado no primeiro tempo e até anotou um gol na reta final, mas os lances foram anulados após a análise do VAR. A tão sonhada vaga na próxima fase será decidida na próxima quinta-feira no estádio Luiz Richt, em La Plata, na Argentina. Lá, os dois times irão jogar por um resultado simples para avançar e qualquer empate levará a decisão para os pênaltis, já que os gols marcados fora de casa não contam mais como critério de desempate. Antes, o time paranaense enfrenta o Atlético Mineiro no domingo pelo Brasileirão. E no agronegócio, o mercado da soja realiza lucros na manhã desta sexta-feira na Bolsa de Chicago, depois de subir mais de 50 pontos na sessão anterior. Perto das 8:10 da manhã, horário de Brasília, as cotações cediam entre 2,25 e 11,50 pontos, levando o novembro a $14,09 e o janeiro a $14,18 por bushel. A semana tem sido muito volátil na Bolsa Americana, com influência de fatores fundamentais, técnicos, geopolíticos e macroeconômicos, dando espaço para variações bastante intensas, tanto nas altas quanto nas baixas. O clima nos Estados Unidos é o principal driver dos preços entre os fundamentos agora, e as chuvas mal distribuídas e o calor intenso trazem preocupação, especialmente para a região mais a oeste dos Estados Unidos. Ainda no radar permanecem as atenções sobre a Argentina e a crise do farelo, além do comportamento da demanda mundial. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 27, direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia nesta sexta-feira. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. 5 de agosto, último dia para os partidos homologarem seus candidatos. A maior correria. Tem gente que está fazendo acordo de última hora. Eu nunca vi tanta gente querer ser candidato. E principalmente a cargos majoritários. Governador e senador. Está havendo ajustes de gente que desistiu, que queria ser candidato a presidente da República, viu que não tem a menor condição, né?
vai ficar 0,001 lá na hora do voto. Então, estão fazendo acordos e está quase um desespero de última hora. E dentro de 10 dias começa a campanha eleitoral. Só para lembrar, o principal alvo de tudo isso é você, eleitor. Tome cuidado, não seja ingênuo. Pense, use o cérebro para raciocinar sobre o futuro. O seu voto é o seu futuro, não custa lembrar. Nós temos todos os elementos para tomar decisão, porque os 2 principais candidatos a presidente, por exemplo, são bem conhecidos. Câmara e Senado estão na corrida também para decidir as coisas assim mais urgentes e mais necessárias, porque também chega dia 15 eles vão sair para a campanha eleitoral. A Câmara, por exemplo, essa semana está mandando para o Senado um projeto que interessa a todos nós que zelamos pela nossa segurança de nossos filhos, da nossa casa, da nossa empresa. Um projeto que veio do Senado, por isso está voltando para o Senado, que trata da saidinha de condenados que estão no presídio. O Senado fez limitações à saidinha, a Câmara não. Vejam só por quantos votos, por 311 votos contra 98, aboliu a saidinha. Não tem mais saidinha, porque já tem a progressão normal de pena, né? Chega a um determinado ponto de cumprimento de pena, pessoa que teve comportamento sem mácula vai poder entrar no semi, né? Pode ficar fora durante o dia, vem dormir no presídio, né? Se tiver bom comportamento. Por quê? Por exemplo, os que saíram no Natal do ano passado, só nos presídios estaduais de São Paulo, 1.628 não voltaram. E saem para cometer crime. Aqui em Brasília foi um crime hediondo. O sujeito saiu no Natal, o sujeito estava respondendo a 38 processos por homicídio, por latrocínio, por extorsão, e recebeu o indulto de Natal e saiu. E matou um casal que estava no carro com um bebê, um casal jovem, matou a tiros. Não viu o bebê, quem sabe teria matado o bebê estava dormindo no assento traseiro. O resultado, os deputados não quiseram saber. Uma que está bom, está perto de eleição, aí eles votam a favor da nossa segurança. Perto de eleição e logo depois de eleição é momento de presidente, governador recém-eleito de fazer as reformas necessárias. E antes da eleição é época de cobrar do legislador as leis necessárias, porque senão depois a gente dá a resposta no dia 2 de outubro. Então esse projeto foi para o Senado. É interessante que resolveram tirar dos arquivos uma live do ministro Barroso, de junho do ano passado, dizendo que pequeno traficante não deve ser preso, nem mesmo se for condenado, nem prisão preventiva, porque se vai para a prisão, ele aprende mais crime. Qual é a alternativa? É deixá-lo na rua aumentando o negócio, né? Vendendo, deixando de ser pequeno para ser médio e depois grande, né? A lição de Nova York parece que foi esquecida. Tolerância zero. Acabou com o crime em Nova York. Tolerância zero. O grande crime começa com o pequeno. Assim como o vício da droga começa com drogas mais leves e vai aumentando a dose. E a droga, todo mundo sabe disso. Só um pessoal aí sonhador, utópico, ou quer fazer cartaz perante um negócio aí chamado de suposto modernismo, que é uma coisa retrógrada, né? Parece que não usa um cérebro, mas enfim, todo mundo deve ser bem recebido em suas ideias. Ontem fez aniversário que em 1735, se não me engano, em Nova York, um tribunal britânico, né, porque era colônia britânica, absolveu um jornalista que havia caluniado a colônia britânica. O nome disso é liberdade de expressão. Está na nossa Constituição, artigo 220, só para lembrar quem já esqueceu. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente
prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:33, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Já vamos destacar para você: Mineiros realiza neste sábado seu segundo mamaço no Centro Antônio Carlos Paniagua. E hoje é o último dia para partidos realizarem suas convenções com vistas às eleições deste ano. O governo de Goiás envia à Assembleia Legislativa projeto de lei que promove equilíbrio entre receitas e despesas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:37, já de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na tarde desta quinta-feira um projeto de lei que estabelece o novo piso salarial da enfermagem no valor de R$ 4.750 mensais. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A sanção presidencial, porém, foi acompanhada de veto ao artigo 15D, que previa reajuste anual do piso salarial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, índice medidor da inflação no país. Em nota, o Palácio do Planalto justificou o veto por suposta inconstitucionalidade do dispositivo. E a Caixa Econômica Federal vai iniciar amanhã, sábado, o retorno às contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, dos valores do saque extraordinário que foram creditados automaticamente em conta digital do Caixa Tem, mas que não foram movimentados pelos titulares. Cerca de 9,2 bilhões de reais retornarão para as contas do FGTS, devidamente corrigidos em cumprimento à Lei 14.075/20, segundo o Banco Público. A Caixa ressaltou ainda que, em todo o calendário de pagamento, foram liberados cerca de 30,1 bilhões para aproximadamente 43,7 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Os pagamentos foram liberados até 15 de junho, conforme o mês de nascimento do trabalhador. E aqui em Goiás, depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia, a 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás está de volta a partir de hoje. O evento conta com uma programação diversa com exposição com mais de 500 animais, palestras, parque infantil, barraquinhas, entre outros, na capital. A festa acontece entre os dias 5 e 14 de agosto no Parque de Exposições Agropecuário no setor Nova Vila. Tradicionalmente, a pecuária de Goiânia, como é conhecida, acontece em maio, mas foi remarcada para o mês de agosto este ano. Diferente dos anos anteriores, nessa edição não terá os grandes shows tradicionais do evento. E no esporte, o atacante William, do Corinthians, está próximo de acertar a sua ida para o Fulham da Inglaterra. Um agente da equipe inglesa confirmou que as partes já estão negociando a possível transferência, porém o timão declarou que irá fazer jogo duro. Mesmo com o time paulista tendo essas intenções de dificultar a saída do jogador, o contrato de William possui uma cláusula que facilita a saída para o futebol europeu, segundo o site GoAll. E a fase da arbitragem brasileira definitivamente não é das melhores. São raras as rodadas no futebol nacional que escapam de lances polêmicos e de erros grotescos por partes dos juízes e do VAR. E na tentativa de diminuir a incidência de erros, a comissão de arbitragem da CBF enxugou o quadro de árbitros em 38%. E segundo o ex-árbitro Wilson Seneme, presidente da comissão, a intenção é escalar quem está melhor no momento e quem inspira confiança. Assim, nomes como o de Anderson Daronco e Rafael Klaus apitam um número maior de partidas em relação aos outros colegas de apito. Voltando ao agronegócio, a sexta-feira começou com os preços futuros do milho operando no campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações até a virada do ano recuavam, enquanto que o março 23 subia por volta das 9h21 da manhã. O vencimento setembro 22 foi cotado a R$ 87,12 a saca. Já o novembro 22 valia R$ 89,30.
O janeiro 23 foi negociado a R$ 92,10 a saca. Já a Bolsa de Chicago abriu o último dia da semana com flutuação muito próxima da estabilidade, mas ainda assim com os preços internacionais do milho futuro levemente recuados, isso por volta das 9h11 da manhã, horário de Brasília. Jornal do Meio-Dia. 12h41 e esta sexta-feira é o último dia para os partidos políticos realizarem suas convenções para definirem seus candidatos para as próximas eleições. Vamos conferir os detalhes dessa matéria de Jaqueline Moura. A convenção é o momento destinado para os partidos políticos apresentarem seus candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Após as indicações, os políticos têm até o dia 15 de agosto para requerer junto à Justiça Eleitoral os registros de candidatura. Nas convenções, os partidos vão definir as coligações e os seus nomes. As coligações só são majoritárias, ou seja, para o cargo de governador e eventualmente para senador, e os candidatos a deputado federal, deputado estadual. Também, se forem lançar, o candidato a governador e o seu vice, que pode ser do próprio partido ou de qualquer dos partidos coligados. O prazo dessa sexta-feira, dia 5, é justamente esse, é a escolha de todos os candidatos, aqueles que vão ser escolhidos pelo partido para participar das eleições. Com a proximidade do final do prazo, as expectativas aumentam. Afinal, todo o cenário pode mudar após as convenções. Inclusive, em caso de documentos inválidos, o processo de registros das coligações pode ser contestado pelo TSE. Existe um rol de documentos que esses partidos têm que ser produzidos. O primeiro é a ata da convenção, que isso vai ser feita após a convenção ou mesmo durante a convenção. Essa ata vai ser submetida à Justiça Eleitoral e também vai acompanhar o requerimento do registro de candidatura. O eventual vício ou erro nessa ata pode ser motivo de uma impugnação, bem como algumas questões ligadas aos próprios candidatos, que podem não estar ali com todas as suas condições para serem elegíveis, ou seja, eles podem não ter o título válido, tem alguma multa, ter tido uma condenação anterior. Isso tudo vai ser analisado pela Justiça Eleitoral. Com as definições dos partidos, começa oficialmente o período eleitoral. Os eleitores têm menos de 2 meses para analisar o cenário político e as propostas de cada candidato, para que no dia 2 de outubro façam uma escolha assertiva. Aquilo que vai acontecer na sua cidade, no seu estado, no seu país, nos próximos 4 anos, depende desse período. Então, o eleitor tem que saber o que o partido está fazendo, os partidos estão fazendo, com quem que eles estão se coligando, se tem uma ideologia partidária ou estão se coligando por conta de uma questão de momento, por conta de uma promessa futura, e daí para frente começar a escolha do seu candidato, para ir para a urna com essa escolha muito consciente no dia 2 de outubro. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Meio-dia e 44, último intervalo do Jornal do Meio-Dia, e já eu vou destacar para você. Mineiros realiza neste sábado o seu segundo mamaço no Centro Esportivo Antônio Carlos Paniago. Governo de Goiás envia à Assembleia Legislativa projeto de lei que promove equilíbrio entre receitas e despesas. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 47. Olha, termina hoje, sexta-feira, o período de inscrição para o processo seletivo do ProUni segundo semestre. Os interessados devem se inscrever pelo site www.acessounico.mec.gov.br/ProUni. O prazo foi prorrogado em 1 dia pelo Ministério da Educação após falhas no sistema de inscrição. Na última quarta-feira, alguns alunos notaram a ausência da chamada classificação parcial no sistema de acompanhamento da inscrição. Eles também reclamaram do sumiço de vagas que estavam sendo ofertadas no sistema no início da semana. O ProUni é um programa do MEC que oferece bolsas de estudos integrais e parciais. E o governo de Goiás vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que promove o equilíbrio entre as receitas e as despesas do Estado, a LDO, uma iniciativa inédita no país, entre os entes da federação. Vamos conferir os detalhes com Jaqueline Moura. Jornal do Meio-Dia.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é instrumento importante para controlar o caixa do Estado. Todos os anos, ela fixa um montante de recursos que deve ser economizado e promove o equilíbrio entre receitas e despesas. A matemática tem que ser precisa, para que não faltem recursos para educação, saúde, segurança e outros gastos. Para evitar problemas na elaboração da proposta que vai ser enviada ao Legislativo, a Secretaria de Economia adotou, desta vez, uma iniciativa inédita entre os estados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é uma lei central na gestão pública. Ela permite que você faça a ligação do plano plurianual de 4 anos com a lei orçamentária, ela permite gerir os instrumentos de transparência do orçamento, ela permite passar as diretrizes da gestão fiscal, né? Então é sempre importante você fazer isso tudo com um olhar na frente e antecipando eventuais riscos. Então a gestão de risco oferece essa oportunidade, é um instrumento de gestão que permite que a gente balize melhor as decisões, de forma que essa lei tão importante seja feita da melhor forma possível. De acordo com o assessor de controle interno da Secretaria de Economia, Reneilton Brito, além de Goiás, apenas a União utiliza a ferramenta. O programa de compliance, ele tem o intuito de melhorar os processos, melhorar, trazer uma melhor qualidade do gasto público. Então, nesse intuito, o que o programa de compliance auxiliou em relação à LDO? A gente fez um mapeamento de todos os riscos que poderiam impactar numa melhor elaboração da LDO. Com base nisso, a gente vai criar ações de controles, ações complementares para que o processo melhore. Uma iniciativa que traz mais transparência à população. Como a LDO ela estrutura o orçamento, ela define como o orçamento deve ser feito, a gente antecipar, né, as questões relevantes, né, permite também que a gente preveja melhor quais são os instrumentos de transparência, como a gente vai estruturar o orçamento de forma que o que se pretende fazer, tanto em termos fiscais como em termos das políticas públicas em geral, seja apresentado para a população. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal do Meio-Dia. 12:50. E o Internacional empatou sem gols com o Melgar nesta quinta-feira no Peru em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time gaúcho, que jogou os últimos 25 minutos com 10 jogadores, alemão foi expulso, vai precisar de uma vitória simples no próximo dia 11 em Porto Alegre para alcançar a semifinal da competição internacional. O Inter resistiu, garantiu bom resultado e agora precisa de uma vitória simples. 12:51. Todo ano, no mês de agosto, é comemorado no mundo inteiro a Semana Mundial da Amamentação. E no Brasil, essas ações se estendem até o final do mês com o Agosto Dourado. Esse ano, o tema da Semana 2022 é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Aqui em Mineiros, vários profissionais que apoiam a amamentação se organizaram para fazer várias mobilizações pela cidade. E para encerrar a primeira semana de amamentação, será realizado então o segundo mamaço. Quem explica agora no Jornal do Meio-Dia sobre os objetivos dessa ação e a importância da amamentação é a enfermeira, docente e consultora em aleitamento materno, Giovana Romero de Cerqueira. Envolver ações que protegem, que promovem o aleitamento materno é de extrema importância para toda a população, não somente para as mães, para os bebês, mas também já vários estudos vêm trazendo que traz impacto também na sociedade como um todo. Então, essas ações que promovem o aleitamento materno é de extrema importância para as famílias, para as mães, para os bebês, para a saúde, para a sociedade, enfim, para todos. Quem que pode participar desse evento? Pode participar do evento toda a comunidade, né? Ela é aberta à comunidade, esse evento, o mamaço, em especial para as mães, para os bebês, para as famílias, gestantes, para pessoas também que querem saber mais sobre o aleitamento materno, que apoiam ou que estão em contato constante com mulheres que estão amamentando. Então, são para todas as pessoas que têm afinidade ou que estão vivenciando
o aleitamento materno. É necessário fazer alguma inscrição ou é aberto ao público? O evento, segundo o Mamaço, ele é aberto a toda a população mineirense, não precisa fazer inscrição, é somente estar lá sábado, amanhã, às 15 horas, lá no Centro Esportivo. Nesse evento, nós iremos realizar uma conversa, tirar dúvidas, vai ter pediatra, vai ter fonoaudiólogo, enfermeiro, consultor em aleitamento materno, onde nós vamos bater um papo, discutir vivências, tirar dúvidas, desconstruir alguns mitos sobre o aleitamento materno e incentivar e apoiar principalmente essas mães que estão amamentando. Vai ter também recreação, um piquenique que está sendo preparado com muito carinho para todos os presentes. Nós estamos aqui preparando esse evento com muito carinho, empenhados em oferecer o melhor para a nossa comunidade. E eu reforço esse convite para todo mundo. Às 15 horas, lá no Centro Esportivo, nós estaremos realizando o segundo Mamaço aqui na nossa cidade. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.